Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver nessa aula por acaso, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Se ela fizer algum sentido, que bom, né? Tipo, a gente fica feliz de ajudar. Essa aula aqui, ela vai ser uma aula um pouco mais curta para cobrir uma dúvida que tem sido recorrente sobre retopologia. Vários alunos perguntaram, e eu acho que isso acaba que está perdido no meio de várias aulas. Isso foi dito no meio de aulas de feedback, isso foi dito entre aulas de demonstração. Então, acho que eu não tenho um momento para falar de retopologia ainda desse semestre, né? Ou seja a aula desse semestre. É, Pelo menos não da topologia manual, me parece. Mas aí como a dúvida está recorrente, hoje o aluno Thiago Sena perguntou se teria como a gente dar uma revisada nisso, a gente resolveu gravar um vídeo sobre isso aqui, tá? E aí, apesar da gente não estar em personagens, né, a gente está em Assets 2, que seria mais direcionado para objeto, eu peguei esse modelo aqui que é um mix de objeto e asset e personagem, tá? Ele tem uma forma orgânica, tá? E aqui a gente entra num espaço que talvez a retopologia seja interessante, tá? O que a gente já fez aqui, deixa eu entrar aqui no nosso modo objeto. Esse objeto aqui está com 271 mil triângulos, então obviamente que ele é um objeto high poly. Não teria como eu levar esse motor sem fazer algum tipo de compromisso, né, com esse modelo, né? Ele tem alguns detalhes que, né, finos aqui, né, tipo alguns detalhes de topologia. Deixa eu dar um shade smooth aqui nele, ou um shade auto smooth, não sei, talvez um shade smooth, né? Tem alguns relevos, né, então ele seria algo que seria interessante eu ter no modelo, né, para poder fazer a textura da árvore, eu ter essas quebras de relevo, né, mas não justifica eu ter a quantidade de corte que ele tem aqui para fazer isso, né? Então a malha é muito densa e mesmo depois de fazer o remesh, ela continua, né, muito difícil de lidar. Outra coisa que justificaria eu fazer uma retopologia desse modelo, além da quantidade de polígonos, seria a necessidade de animar esse objeto, né? Se eu for animar esse objeto, lidar com esse tanto de polígono e ainda ter que lidar com animação, rigar, criar grupo de vértices pode ser realmente bem difícil, bem complicado. Tá? O método automático, né, vamos batizar a nossa árvore high poly aqui, né, ela não precisa de material, a gente não deve fazer os bakes nessa aula. É, vamos chamar de high poly, assim, high poly tree. Geralmente eu ponho em maiúsculo por causa da gravação, mas vamos manter o padrão que eu estou pedindo em aula, high poly tree, né? Vamos copiar isso aqui, colar. Então, isso aqui seria o meu modelo high poly. Eu vou duplicar aqui para fazer o low poly automático, a gente já viu isso em alguns. De novo, isso está pulverizado durante o semestre, mas é bom a gente revisar e ter isso em algum lugar só para a gente é, garantir que foi, né, foi indexado, né? Então aqui, ó, o low poly automático, né, o low poly que a gente sabe que é automático, são os low polys de remesh, mas nesse caso ele provavelmente vai destruir muito da minha superfície. E eu não garanto que ele vá fazer uma silhueta boa, mas ele já reduziu para 10 mil, que é bem bom, né? Vamos voltar com ele aqui só para mostrar o wireframe dele, né? Se a gente for pedir o wireframe, né? Ele não vai ter dobras interessantes, mas se for um objeto estático, talvez funcione, talvez funcione. Outro que a gente tem usado para fazer automaticamente é o Decimate. O Decimate no Collapse, ele costuma dar uma superfície que segue a forma. Vamos pôr aqui 0,1 para poder também dividir para 10%, né, acontece o problema do Decimate é que ele gera uma estrutura muito caótica, né? Então eu consigo até reduzir mais, né, talvez 1% dos polígonos já me dê uma estrutura que vai ser útil para mim, ou seja, eu consigo reduzir ele para uma contagem muito, muito viável, mas eu perco completamente o controle da topologia, ou seja, da qualidade da superfície. Então, se eu quiser animar e quiser ter certeza que tem dobra aqui nesse cotovelo, que o ombro segue, né, tipo, um movimento
um design de movimento, a gente não vai conseguir um controle muito grande. A outra coisa que pode acontecer é que mesmo no Decimate, ainda pode ter uma contagem muito grande de polígono por causa do tamanho dos polígonos que eu estou gerando, né? Então, fazer uma topologia manual, ela pode ser útil. Então, o objetivo dessa aula é mostrar mais ou menos a configuração dessa topologia manual, né? Como que aborda ela. Eu vou fazer com boneco em pose, isso, né, de novo, não é o ideal para personagem, mas para um asset igual a árvore, tudo bem se eu fizesse assim, tá? E aí eu vou mostrar mais ou menos como que a gente pode abordar essa topologia do low poly. No caso, se eu for fazer manual, eu não quero modelo manual, eu quero, na verdade, adicionar um modelo para poder fazer isso. Eu vou alinhar meu cursor. Deixa eu colocar aqui o nosso Screen Keys, para não ter que ficar falando os atalhos todo o tempo, né? Então, agora eu tenho, né, tipo, atalhos que aparecem na tela. Mas vamos lá. Eu quero meu cursor é, alinhado com o objeto selecionado. Vou adicionar aqui um cilindro. Esse cilindro eu vou colocar ele com uma contagem baixa mesmo. Eu acho que esse modelo é bem simples, eu posso trabalhar com 8. Se tiver pouco, eu vou para 12. Se tiver muito, né, tipo, não iria para 10. O meu compromisso é sempre com um design uniforme, né? Então, a gente trabalha com a ideia de que você tem 8 faces para poder ter um corte em cada ângulo. Se você não vai ter um corte em cada ângulo, você vai ter 2 cortes em cada ângulo. Então, você daria 12. Se você precisa de mais, seria para 16. Então, como se cresce demais a contagem, vale a pena testar com 8 aqui, tá? Então, uma das primeiras opções que eu tenho para poder fazer essa topologia de forma mais manual, mas ainda utilizando as ferramentas de modificador, seria, eu vou pegar aqui esse modelo aqui, né? É, e vou fazer os meus extrudes necessários para cobrir algumas partes, tá? Eu não estou grudando eles, né? Eu espero que você deva perceber que eu não estou grudando eles. E aí, tipo, esses membros, né, essas partes que são os membros aqui, eu quero só eles por enquanto, né? Vou fazer a mesma coisa na outra perna aqui. Shift D, rotate, rotate aqui em Z talvez, em Z, rotate em Z e grab. E eu vou embalar mais ou menos aqui o meu modelo aqui. Lembrando sempre de conferir dois ou três ângulos cada vez. Tá. Tem que estar mais ou menos, opa, ser mais ou menos uniforme em estrutura, mas acho que ainda dá para ser mais uniforme assim, né? Talvez valha a pena também manter a densidade de cortes mais uniforme. O mesmo procedimento que eu faria para esses membros, eu posso fazer para os braços também, né? Opa, eu quero duplicar, levar aqui para trás e rotacionar aqui a coisa para ter tipo a estrutura mais ou menos necessária para fazer animação, dobra, né? Então,
Eu estou girando aqui e posicionando, não estou fazendo nada muito preciso, na verdade, né? É, Mas acho que aqui já vai dar para entender um dos procedimentos de retopologia, né? Não vou fazer ele todo, não, porque existe mais de uma técnica e eu acho que eu posso misturar elas aqui para explicação, né? Não preciso fazer inteiro com uma técnica, até porque o normal é a gente misturar técnicas, né? Isso que é o normal do processo. Então aqui eu quero selecionar esses dois caras aqui, pôr eles para cá e vamos dar um extrude assim para poder fazer mais ou menos o que seria o meio do braço, um que seria mais ou menos aonde começa o ombro. Tá. Esse tipo de marcação eu posso fazer em toda a parte cilíndrica, então daria para fazer isso em muito mais do meu personagem, mas só para efeitos de explicação e para essa aula também não ficar tão longa que não dê para a pessoa buscar referência rápido, né? Eu vou manter só esses membros aqui, mas lembra, se você está assistindo isso aqui, você está comigo ao vivo, você pode usar essa técnica para fazer muito mais do modelo do que o que eu vou fazer aqui, tá? Mas o procedimento geralmente é esse aqui que eu vou fazer, a ordem do processo é essa aqui mesmo. Então, eu vou adicionar um modificador aqui que é o Shrink Warp. Vou escolher o meu modelo High Poly. E com o meu modelo High Poly, deixa eu colocar aqui o meu modelo é, no viewport como o wireframe, né? Tipo assim, eu quero que apareça o wireframe dele. Deixa eu colocar ele à frente para a gente poder ver o que o modificador está fazendo para mim. Ó. O modificador que eu estou usando aqui, ele está grudando a malha para mim no objeto, tá? Então, isso é muito comum, né? A gente tem, na verdade, vários métodos de cálculo, né? O Project é um dos interessantes porque ele mantém, às vezes, o corte um pouco mais alinhadinho, né? Tipo, com a minha modelagem original, então, às vezes, o corte fica um pouquinho mais alinhado, né? O de superfície, às vezes, ele dá umas torcidinhas, né? Se o vértice mais próximo, como a gente tem muito vértice, não vai fazer tanta diferença superfície de vértice, porque a face é tão pequena que a diferença entre grudar aqui e grudar no centro não faz muita diferença, tá? E a gente pode também usar o alvo da normal da face, né, como guia. Todos eles, na verdade, estão me dando exatamente a mesma estrutura. E isso aqui é uma das ferramentas que a gente vai usar para poder guiar uma modelagem de retopologia manual. Mas o problema dessa ferramenta é que dependendo do modelo, dependendo de como você está fazendo a sequência da sua modelagem, se eu der um extrude aqui e começar a mexer, ou se eu começar a atuar nisso, eu posso perder muito controle do que está acontecendo com a superfície, né? Nem sempre ele me gera um comportamento muito confortável. Mas, em teoria, eu posso dar um tanto de extrude aqui e fazer a modelagem, né, do personagem, ou seja, boa parte da modelagem do personagem, simplesmente dando extrude das partes, né? Vamos dar extrude disso aqui, ó. Rotacionando, né? E ele vai fazer o trabalho de aderência, né? Então, é possível usar isso para fazer bastante da modelagem, né? Mas de tempo em tempo, né, a gente vai chegar em alguns tipos de limite aonde eu vou ter que aplicar esse modificador, ou seja, tem hora que ele vai começar a comportar de forma imprevisível, né? Então, se eu dar um rotate aqui em X para poder ajustar essa posição aqui, ó, eu não consigo que o modificador às vezes acerte o que eu quero de posição ou de densidade, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso modo sólido, né? Deixa eu
tirar esse wireframe, vamos pôr sólido e deixa eu colocar um material randômico para a gente poder a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, eventualmente, eu posso encontrar um limite do que é possível fazer com esse modificador, tá? Ele é legal, mas ele não é 100% preciso, então vai ter hora que talvez eu queira sair dele, tá? E eu posso ir e voltar, eu posso reaplicar ele, não tem problema, né? Então eu tenho a possibilidade de voltar atrás se eu quiser. Mas aqui eu vou avançar, né? Então eu vou sair do modo edit e vou dar um apply. Então aqui, ó, de novo, esse modificador, ShrinkWarp, ele é um sistema de aderência que você pode modelar e você vai ver o personagem grudando, a modelagem do personagem grudando na superfície de outro personagem. Tá? Outra forma de fazer essa aderência é usando o Snap. O Snap ele tem as capacidades necessárias para a gente poder fazer a retopologia. Né? O ajuste que eu recomendo para a retopologia, ele seria o ajuste do Face Project. Ou seja, ele vai considerar a face que está aqui embaixo, né? Ou seja, a face desse objeto para poder fazer a aderência. E eu recomendo que você não deixe a opção de snap em si mesmo, né, que é o include active ligado, porque isso aqui vai dizer que esse vértice pode grudar nesse vértice daqui, e aí você pode perder um pouco da referência de estar modelando um objeto externo, tá? Esse aqui você pode incluir objetos que estejam no modo edit, mas tipo, não é o objeto ativo, então eu não devo usar. Isso aqui não vai fazer muita diferença para mim, porque eu estou usando só um objeto, eu não estou usando múltiplos, né? Mas se estiver usando múltiplos objetos no modo edit, você pode definir que o objeto HighPoly participa. Não é interessante porque o HighPoly tem tanto polígono que fica pesado de trabalhar, mas não vai fazer muita diferença para a gente aqui, tá? O que faz diferença para a gente é esse project para elementos individuais, isso faz diferença. E faz diferença também usar o elemento ativo como forma de calcular a sua aderência. O elemento ativo significa que toda vez que eu estiver usando o meu extrude, quem está controlando a aderência é esse vértice aqui, ó. Então, fica fácil de eu mirar quem é que está grudando, né? Então, isso aqui é interessante. E o fato de eu ter marcado projetar elementos individuais significa que cada vértice vai ter a sua própria aderência. Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar aqui e der extrudes nessa peça aqui, se eu for puxando o extrude aqui, ó, eu não preciso me preocupar nem em conferir, eu sei que está grudando, entendeu? Eu sei que isso aqui vai estar grudando no meu modelo, tá? E o interessante de usar deixa eu apagar isso aqui. O interessante de usar esse método aqui para criar a superfície é que você começa a ganhar um controle um pouco maior do que você está realmente fazendo de superfície, né? Então, se eu quiser fazer uma modelagem com uma superfície um pouco mais adequada a outras tarefas, né? Por exemplo, se eu quiser modelar uma coisa que é deformável ou que tem uma superfície de design com curvas bem feitas de topologia, esse método vai me dar mais controle. Esse método vai me dar muito mais controle da superfície, né? Outra coisa que é interessantíssimo nesse processo aqui, ó, deixa eu desligar aqui o imã e deixa eu puxar aqui, sei lá, um, vamos puxar dois, três, quatro extrudes aqui, ó. Então aqui, ó, não está grudando, né? Ou seja, esse processo aqui, ó, eu fiz extrudes, não está grudando, mas eu vou selecionar todos esses vértices aqui, ó,
todos esses vértices aqui são os vértices que não estão com aderência. Vou ligar meu ímã e vou fazer uma coisa que é muito interessante. Eu vou dar grab e ele já aderiu. Se eu der Enter, eu já confirmei a aderência desse objeto. Isso é muito útil para você desenhar uma superfície, né? Ou seja, eu posso desenhar toda uma superfície alinhada ao meu ângulo de visão, ou seja, realmente desenhar um loop ou desenhar um caminho, né? Vamos fazer. E mesmo que eu esqueça do ímã, né? Ou seja, mesmo que eu esqueça do ímã, né? Se eu fizesse o mesmo caminho aqui. Vou fazer esse caminho agora sem o ímã. Eu estou usando Ctrl clique, né? Vocês estão vendo, né? Ctrl clique para poder fazer a estrutura. Vamos supor que eu esqueci de ligar o meu ímã. Se eu selecionar aqui, ligar o ímã, apertar Grab, ele vai grudar. Se eu apertar Enter, eu confirmo. Ele faz essa aderência para mim. Isso ajuda demais a construir superfícies que são úteis para animação ou para retopologia. Então esse método ele é bem interessante. Tá? Existe ferramenta para poder fazer a modelagem talvez mais rápido do que o que eu estou fazendo. Né? Existe coisas como o Polybuild, né? Mas eu honestamente tipo, prefiro usar o Ctrl clique, assim, eu acho mais rápido, né? Mas existem ferramentas para você modelar um pouco mais rápido, mas eu acho bem rápido, de verdade. Eu acho bem rápido. Esse processo eu posso cortar, grab enter, ele já encaixa. Então se eu der um loop cut e der o grab enter, eu consigo fazer essa coisa do snap. E aí, o maior macete dessa retopologia, que é a retopologia manual, é você desenhar realmente o que é uma boa topologia para o seu personagem. Então, isso significa que você vai ter que fazer tipo, contagem de polígonos, você vai ter que, às vezes, rotacionar o objeto para poder criar a estrutura que você está pensando, né? Ver onde que você está colocando um corte ou outro. Deixa eu tirar um pouco do meu in front, né? Então, deixa eu ligar um pouco do raio-x, talvez. Não, se bem que não, né? Então, talvez, assim, para poder fazer uma volta, talvez você tenha que realmente contar quantos extrudes você está dando. Ou seja, essa parte ela não tem a ver tanto com a tecnologia, mas com o design que você está tentando criar, né? Então, se eu quero dar uma volta certinha aqui no meu... Opa, faltou um vértice aqui. Se eu quero dar uma volta certinha aqui, né? Quantos loops eu dei? Quantos cortes eu dei? Eu fiz esses cortes de forma bem distribuída, eles estão uniformes em relação ao meu modelo, né? Tipo, eles vão encaixar, por exemplo, tem como eu puxar isso para cá. Tem como encaixar esse sujeito com esse sujeito aqui, por exemplo. Né? Eu vou precisar de mais cortes para poder fazer essa estrutura aqui do ombro. Né? Então, essas questões, que são as questões reais de controle de superfície, são elas que começam a aparecer quando você faz a topologia manual. Né? O problema real da topologia manual é a qualidade do corte que você está gerando, né, no seu modelo. Né? Então, se eu quero fazer um modelo que só tem quads, que é o ideal, na verdade, para a gente fazer coisas animadas, né? Ou coisas sobre deformação, eu vou ficar atento, ter que ficar atento com quantos cortes eu estou dando em cada etapa, né? Como que o fluxo entre cortes está correndo, né? É, deixa eu fazer uma extrusão para cá. Talvez eu queira fazer dois cortes aqui. É,
sei que essas visões aqui dão um nó na cabeça aqui, mas vamos devagarzinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o nosso in front, só pra vocês verem onde é que eu tô. Eu tô aqui, ó. Vamos estar com o in front. E aí, por exemplo, como que. Deixa eu esconder a parte da frente aqui desse modelo. Deixa eu fazer um hide aqui. Acho que eu posso fazer um hide dessa galera toda aqui, ó. Deixa eu dar um hide. Então, assim, os cortes que eu fizer, por exemplo, nesse pedaço aqui, eles vão emendar aqui, eles vão dar sequência para cá, né? Tipo, essa que vira a preocupação da retopologia manual, tá? Mas como ajuste, né, e configuração para criar esse tipo de topologia, basicamente você tem essas duas configurações principais, né? A criação da topologia através do, do modificador de encolher e embalar, né? Shrink warp, eu não sei falar nunca essa palavra, nunca na vida eu sei falar isso, né? Ou é, se você vai fazer isso através de uma modelagem é, com aderência, né? Aqui, toda hora eu faço Cara, isso. é bem mais tranquilo do que eu imaginei, né? Eu espero que sim. Deus Não, abençoe. pareceu bem mais tranquilo, porque eu só fazia com ferramenta automática, né? Eu não, e Uhum. pelo menos até hoje, pelo menos profissionalmente, eu não tive essa necessidade. Mas eu acho que eu vou começar a ter, e, putz, pareceu uma super boa, na verdade. De novo, eu acho que o que mais pega mesmo é, tipo assim, como que você consegue definir uma boa topologia dentro do modelo. Porque, por exemplo, esse modelo aqui, eu sei lá o que que ele é, né? É um homem-árvore, né? Então, onde que vai ter um corte bom aqui? Às vezes você vai ficar indo e voltando para isso, entendeu? Para falar assim, não, peraí, aonde que esse loop fica interessante? Então, talvez por aqui, talvez por aqui, né? Ou talvez por aqui, né? Tipo, Uhum, aonde que vai vir o corte que vai me dar às vezes o quad que eu preciso aqui para a deformação ficar interessante, né? Então, o... isso varia muito do design do personagem, o que que deforma nele, né? Qual que é a função dele, às vezes, no jogo, né? Então, tem algumas coisas que a gente meio que sabe de topologia, né? Mas vira e mexe a gente é surpreendido por um design que é muito diferente, um design que é muito fora da caixinha, né? Então a gente vai assim, pô, e agora, né? Como é que eu vou resolver esse pepino? E eu tenho uma sensação que eu não tenho problema com esse triângulo, mas que se eu fosse fazer, talvez eu quisesse, tipo, dobrar por aqui ou por aqui, ó. Eu acho que aqui tá mais largão. Então talvez eu quisesse fazer, tipo, a coisa por aqui, ó. Eu mostro por que em breve. Deixa eu ver uma coisa. É, isso aqui vai virar tipo o equivalente a uma manga de roupa, sabe? No final das contas, tipo, ou algo assim, algo nesse sentido. Então talvez até desse para emendar isso aqui, ó. Center. Vamos lá, center. E aí, tipo assim, você tem a coisa que vai para trás, assim. Então, essas brincadeiras de distribuição de corte é que são as que a gente fica mais tempo, às vezes, na topologia manual, tentando achar o corte que é mais bem distribuído, o corte que uhum. deforma melhor o modelo, né? O corte vai distribuir melhor os grupos de vértices, né? Então, por exemplo, se eu fiz isso aqui, talvez eu queira fazer a mesma coisa do lado de cá, né? Então, é isso que consome muito tempo na retopologia, assim, você fazer o design mais adequado de superfície. No caso aqui, ó, por exemplo, coisas que eu sei que vão funcionar. Eu tenho que fazer um loop da volta do personagem, né? Eu sei que eu tenho que fazer
em todo personagem, é bom fazer a divisão da simetria bilateral que a gente tem na natureza, né? Então, passar um corte que vai uma dupla de faces, né? Para cada espaço dessa simetria, né? E dar a volta com isso, assim, né? Tipo, vamos até alinhar isso aqui só para tipo, isso é útil, entendeu? Então, provavelmente isso vai se manter aqui, né? Apesar de ser o Homem-Árvore, isso aqui vai se manter. Então, se eu estivesse realmente fazendo essa retopologia já preocupado com a animação, eu provavelmente começaria por esse pedaço, entendeu? Eu começaria fazendo essa parte aqui, porque ela que vai definir todo o resto, né, dos meus extrudes. Aqui inclusive a emenda disso aqui, ó, provavelmente. Né? Então, deixa eu tirar aqui o in front e deixa eu tirar o meu. Então, essa volta aqui, ó, ela define demais como é que meu personagem vai deformar, né? Então, esse corte aqui, ó, que dá essa volta. Então, provavelmente eu vou ter que alinhar isso aqui primeiro antes de fazer qualquer outra coisa, né? Então, essas coisas a gente vai ficando mais veiaco com o tempo, né? E vai, tipo, dando preferência para fazer essas estruturas assim primeiro, né? E à medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente consegue já projetar ela sem ter que ficar pensando, ah, não, mas onde é que esse corte vai parar, né? A gente começa a pensar assim, não, peraí, deixa eu já fazer os cortes que eu sei que eu tenho que fazer e, né, deixa eu colocar um in front aqui só para a gente poder ver o que eu estou fazendo aqui. Eu quero um bridge. Então, isso aqui já vai resolver muito das minhas dúvidas, né? Tipo, quando eu estiver distribuindo esses cortes. Né? Inclusive para poder fazer, tipo, a volta do ombro, né? O encaixe do braço, né? Aqui já meio que dá para ver para onde é que as coisas estão indo, né? Tipo, quem é que vem para cá, né? Então, eu faço umas coisas assim. Não sei se é recomendado, não, mas eu gosto de fazer. Tipo, já falar assim, ah, não, eu quero esse loop pra cá. Põe ele aí pra mim, né? Tipo, eu já sei que eu quero, não precisa ficar preocupado, não. Eu já sei que eu quero esse loop aqui. É... Deixa eu fazer isso aqui, né? Então, quando eu meio que sei, eu já gosto de ir lá e deixa eu fazer esse cara aqui, talvez. Talvez esse cara aqui, talvez esse cara aqui. É um meu problema desse lado. Vamos lá. Preencheu? Esse aqui provavelmente precisa de mais divisão, mas a gente vai fingir que tá tudo bem. Né? É parte do processo. É, e aí o que vai acontecer é que na brincadeira de fazer a topologia manual, uma das coisas que a gente vai ter como vantagem é que se eu estava tendo 2.000 vértices, 2.600, né, vértices com o Decimate, qual é o risco de eu chegar nos 2.000 e já ter terminado esse personagem com a retopologia manual? Então, além dele ser dobrável, talvez eu consiga bater uma quantidade menor de polígonos, né? E isso é muito útil e é muito interessante para a gente, né? Então, se, se, se há tempo disponível para modelar, né, tipo, a retopologia, né, tipo, se você não tem que fazer ela automática para poder jogar logo no jogo, ela é sempre indicada. Mais indicada ainda seria respondendo o Thiago, uma pergunta que ele fez anteriormente a gente está vendo uma pipeline que é escultura, depois retopo e depois bake, né? E ele falou assim, mas e se fosse tipo modelagem e depois sculpt seguindo o relevo
da modelagem e aí depois faria o bake do espaço. Tipo assim, qual que seria o impacto dessa mudança? Quando a gente não tem o design definido, quando a gente está definindo o design de personagem, quando você tem um model sheet, né, que é a folha de estilo, quando você tem um model sheet, o conceito, às vezes esse conceito ele ainda é meio nebuloso, ou seja, ele ainda você não sabe ao certo se vai dar, se vai funcionar e tal. Então, assim, fazer a escultura como forma de definir o design e aprovar o design é interessante, porque você põe os detalhes que você quiser, você pira, e aí, tipo, acaba sendo interessante por causa dos processos de aprovação. Quanto maior a empresa, mais chance tem que os processos de aprovação passem por muitas pessoas. Então, fazer um modelo funcional que vai ter que ficar sendo modificado para depois fazer a escultura dos detalhes acaba sendo mais trabalhoso, né? Se você faz a escultura, o cara vai lá, pincela e tudo bem. Agora, se você tem uma equipe bem afiada, que conversa bem e que você sabe que o model sheet ele não gera dúvidas da qualidade de resultado, né? Ou seja, não existe área cinzenta entre o cara que produz o seu model sheet, né, e o cara que modela. Você economiza muito dinheiro se você fizer um modelo e esculpir só o que for necessário. Esculpir só aquilo que realmente vai gerar mapa de normal interessante. Então, por exemplo, você não esculpiria nada é, é, que pode ser gerado diretamente pela textura procedural, que pode ser gerado direto é, pelo acabamento do shader. Então você economiza um dinheiro enorme, enorme, assim, mas sem cabimento, se você resolve, já vai resolvendo coisas no modelo e deixa a escultura só para detalhes cruciais. Só que tem isso, você tem que ter uma equipe bem afiada onde o model sheet ele já é aprovado e o resultado do modelo, você já tem uma confiança na qualidade dele. Então, é isso que às vezes é um pouco difícil de conseguir. Quanto maior a equipe, quanto mais gente está envolvida, mais difícil é achar esse ponto de refinamento entre designer de personagem e design de produção. Tá? Então, só para deixar claro. Então, querendo ou não, ter topologia passa a ser um negócio meio que fundamental para a gente em processo de produção. Provavelmente, quanto maior a empresa, quanto mais etapas, mais provável é que essa etapa funcione, tá? As marcações são as mesmas para objeto, né? Se você tiver um objeto. Lembrando que objetos mais orgânicos são os que dependem mais disso. O seu objeto é muito geométrico, dá para alinhar no olho, né? Tipo assim, se o objeto é muito simples, você pode fazer o snap de vértice, sabe? Você pode assim, eu quero esse vértice nesse vértice. Então, quanto mais geométrico o objeto, mais simples é alinhar um modelo low poly com um modelo high poly. Né? Quanto mais orgânico, mais complicado é de você saber se está certinho. Então, esse ajuste aqui é considerando realmente um modelo bem orgânico, né? E eu tô deixando assim um tempo paradinho para coisas de print, né? Se a pessoa quiser dar print, né? Também vamos marcar aqui o É uma outro, boa. Tirei print também. né? Então, essa aqui é a outra ferramenta que eu usei para retopologia manual. Beleza? Tranquilo, pessoas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo, foi bem útil, inclusive. Obrigadão. Ah, que isso, imagina. Então, eu vou encerrar aqui essa gravação, vou subir esse vídeo à parte com o nome de retopologia, e aí eu espero que ajude a galera aí que está fazendo retopologia.